chegamos a mais um Papo Bom de hoje, que vai ser muito legal. Esse mês a gente começa com um novo tema, vamos conversar bastante sobre o orgulho LGBTQIA+, e todos os convidados, né, esse mês, eles também trarão esse tema, novidades, cada um traz um assunto, então vai ser muito legal. Continuem acompanhando toda semana, toda terça, agora com horário novo, hoje é a estreia do horário novo, às 18h48. Me perguntaram por que desse horário, né, 18h48. Para ficar bonito, assim, rimar o 8 e o 8. Então essa semana a gente publicou muita coisa sobre o tema, sobre o assunto. Quem ainda não foi lá no feed, dá uma corridinha lá e lê as informações que eu coloquei lá e fica por dentro de tudo que tem, né, sobre esse tema, especialmente para que a gente também possa engrossar, né, essa voz, porque não precisa ser da comunidade LGBTQIA+, para fazer parte de um movimento de luta, de um movimento que quer que eles tenham os direitos garantidos, né? Então a gente faz parte também desse processo. Então hoje eu vou conversar com o Cadu Barros, ele é psicólogo, ele é ativista pela diversidade em prol das pessoas com vulnerabilidade social, é produtor de conteúdo e é escritor amador nas horas vagas. Deixa eu chamá-lo, ele já está aqui. Eu já vou chamá-lo para a gente já começar essa conversa. Vamos lá. Ah, ele não entrou aqui pelo... Opa! Deixa eu ver se ele entra por aqui. Pronto, achei. Tá vindo por aí. Ah! Oi, Olá! tudo Tudo bem? bem, Cadu? Tudo Tudo bem, e jóia. você? Tudo bem. Seja muito bem-vindo, viu? Eu quero agradecer você ter aceitado o convite. Eu sei que esse mês para você é bem corrido, né? Com várias atividades. E fiquei muito feliz de você aceitar e de ter a oportunidade de a gente conversar hoje e trocar bastante ideia, viu? Ah, Muito que legal. obrigada mesmo. Imagina, Raquel, eu que agradeço, que legal o convite. Acho que é muito importante, como você disse, todas as vozes falando sobre a comunidade, né? A gente está no mês do orgulho LGBT, né? Infelizmente a gente tem visto algumas coisas acontecendo nesses últimos dias que não são tão legais, mas vamos fortalecer com certeza um discurso de tolerância, de respeito, né? Exatamente. Cadu, aqui na sua descrição você fala que você é escritor amador, né? E aí eu fui dar uma olhada, claro, né? Que eu fui fuçar na vida do Cadu, né? Porque sabe como é que é, curiosa. Aham. E eu li um conto seu que chama A Sós, né? E indico para todo mundo acompanhar o perfil do Cadu, ler os contos. A Colina ainda não li, mas vou ler. Adorei muito a história, assim, muito gostoso de ler, um texto muito envolvente e muito legal, viu? Você tem outros escritos ou aqueles que estão lá naquele canal? Ah, legal. Não, eu tenho alguns já escritos, né, Raquel? Então, inclusive o próximo lançamento vai ser ainda essa semana, né? Chama Toque, o nome do próximo lançamento, mas é toque de sentimento mesmo, de sentir, não toque de. Ah, tá. Ele Toque com é, Q, U, E. que é o E. Ele é um conto que ele é um pouco polêmico aqui, mas eu quero, né, vou dar um pequeno spoiler para quem tá aqui já então. Ele é um Tá. conto erótico, né? Ele é um conto erótico que ele aborda um relacionamento entre dois homens e Uhum. uma dessas pessoas é uma pessoa com deficiência, né? Então, Ah, que como que a interessante. gente aborda, né? Porque geralmente as pessoas sempre colocam as pessoas com deficiência como aquela coisa santificada e tudo mais. Esse conto vem para, né, quebrar um pouco disso e lembrar que existem pessoas deficientes que fazem parte da comunidade LGBT e que pessoas deficientes também transam, né?
Exatamente. Começa a colocar vários tabus, né? Rótulos, né? Cada pessoa tem uma limitação ou pode ou não fazer isso ou aquilo, né? Uhum. Muito legal. Ah, já vou me preparar para essa leitura. Agora, a leitura do conto A Sós, que eu li. Vou falar um pouquinho dele aqui só para o pessoal ficar curioso. E lá no Instagram do Cadu tem o link para a página que tem os contos. Foi uma história que você viveu, que aconteceu mesmo, ou não? É só imaginação? Não, felizmente essa história não aconteceu comigo, né? Então, só para dar um pequeno reporte aqui para quem tá vendo, o Açós, ele é uma mistura, na verdade, de vários relatos de colegas e amigos que já passaram por situações parecidas, porque o Açós ele começa com uma questão que parece muito um romance, né? Então quem olha a primeiro momento pode achar que aquilo é um romance, mas aquilo está denunciando um relacionamento abusivo, né? Então também como que as pessoas às vezes acabam se perdendo e se iludindo, né? E aquela coisa que os amigos avisam, que todo mundo avisa, mas você está ali tão platonicamente apaixonado e aí acaba continuando e enfim, acessem o conto e leiam o desfecho. Não vamos falar mais nada sobre isso, é muito interessante. Mas, de qualquer maneira, né, é um alerta mesmo, né, para as pessoas não se machucarem tanto, né? Por conta até de algumas pessoas que ainda não conseguem assumir verdadeiramente, né, se organizar psicologicamente, né? Então, aborda aí uma imensidão de coisas para refletir, né, Cadu? Muito legal. Uhum. E aí, vamos começar? Começar não, né? A gente já começou. Eu quero entrar um pouquinho mais na sua intimidade, assim, conhecer um pouquinho mais você, Cadu. É, e essa semana a gente falou, né, da diferença de identidade, né, de gênero e da orientação sexual, que é Uhum. uma coisa que as pessoas confundem bastante, né? Aí eu queria saber de você, qual que é a sua identidade de gênero e a sua orientação sexual e para você explicar um pouquinho para a gente como que, que as pessoas devem olhar para esses conceitos, que a gente até estava conversando hoje, né? Que são muitos nomes, né? Às vezes a gente acaba se confundindo, se perdendo um pouco, né? Claro, não, com certeza, Raquel. Então, né, falando um pouco sobre identidade de gênero, sobre orientação sexual, por mais que para quem está na nossa bolha, né, para quem acompanhe bastante as discussões dentro da comunidade, já é um tema mais batido, é um tema que está muito atual e é um tema que a gente precisa falar realmente. Eu me identifico como um homem cisgênero gay. Aí fala, nossa, quanta coisa, né? Então vamos explicar cada uma dessas coisinhas, né? Quando a gente fala de identidade de gênero, é aquilo quando você se identifica com o seu sexo biológico, né? Então, quando você se identifica com o corpo que você nasceu pensando na parte da biologia. Então, eu nasci no que é lido como homem e eu me identifico enquanto homem. Só que eu sou uma pessoa que eu não sou hétero, então eu, né, me atraio pelas pessoas do mesmo gênero que eu. Então, me atraio por homens, sejam eles cisgênero ou transgênero. E aí, quando a gente vai falar dessa orientação sexual, então eu me coloco como gay. E aí existem várias orientações sexuais, né, muitas realmente. E é justamente isso. Então, a orientação sexual ela está relacionada com a sua atração, né? Então, com o seu desejo sexual. Você pode ser uma pessoa, né, que é cisgênero, assim como eu, e que se atrai por uma pessoa do mesmo sexo, né, do mesmo gênero. E aí a mesma coisa acontece. Quando eu tenho uma pessoa que é transgênero, é uma pessoa que ela não se identifica com o gênero qual ela foi designada ao nascer. Então ela, né, nasceu, foi designada uma mulher trans, nasceu, foi designada como homem no nascimento, mas cresceu, se entendeu e se descobriu enquanto uma pessoa transgênero. E aí eu vejo bastante corrente também, bastante movimento, eu gosto sempre de falar sobre isso, das atualidades, né? Tem muita gente que não gosta mais que use o termo
nasceu no corpo errado, né? Porque o corpo tá certo, nasceu no corpo Sim. certo ali, o corpo da pessoa tá tranquilo. Ela só se identifica com outro gênero, que aí pode envolver disforia de gênero, né? Pode envolver várias coisas. Mas já é um conceito aí que eu já deixo para o pessoal ficar de alerta como é atualizado os debates e as É. nomenclaturas, né? Sim, constantemente a gente tem uma atualização, né? Até porque as pessoas vão se é, redescobrindo, né? Acho que tem essa a liberdade, né, de uns tempos para cá, das pessoas também identificarem outras formas, né, de amar, de sentir prazer. Então é tudo muito amplo, né? Não dá para a gente se limitar a homem ser homem e gostar de mulher, mulher ser mulher e gostar de homem, né? Acho que é muito amplo esse campo, né? Do Uhum, afeto, né? Da questão sexual, da questão é, de tanto de identidade mesmo, né? Não uhum. só na orientação sexual. E conta pra mim, Cadu, quando você descobriu isso, assim, quando que você sentiu, né, que você gostava de homem, que era a sua maior atração, e como que foi isso dentro da sua família? Como que você comunicou seus familiares, ou eles perceberam? Não sei, conta pra gente. Ah, não, acho que é o momento que todo mundo que está da comunidade acaba passando, né? A gente fala que existe a conversa, né? Fica aquela coisa, aquele disse, não disse, e tudo mais. Eu comecei, assim como qualquer adolescente, a gente pensando nas fases do desenvolvimento humano mesmo, tá, Raquel? Quando a gente vai falar Tá, das fases do desenvolvimento humano, geralmente a atração sexual ela começa por volta ali do início da puberdade, então, né, para meninos e meninas acontece em momentos um pouco diferentes, mas falando no meu caso, que sou, né, um menino, eu comecei por volta ali dos 11, 12 anos, eu comecei a perceber um desejo mesmo a mais para com os meus amigos. Mas eu tenho memórias da minha tenra infância no qual eu sempre gostei, né? Tinha um carinho, um afeto assim muito maior pelos amiguinhos. E aí depois eu fui entender que esse carinho, esse gostar a mais, não era só uma grande amizade, né? Era realmente algo que já estava pautando ali a minha orientação. uhum, E quanto à família, né, foi, não vou falar para você que foi assim tranquilíssimo, né, ai que legal e tudo mais, uhum, mas dentro de tudo que eu esperava, né, porque cresci numa família católica, né, aquela coisa uhum. toda, né, bastante religiosa e tudo mais, mas eu fui efetivamente contar para os meus pais, para minha família, quando eu comecei a namorar com o meu atual esposo. Então, tipo, 3 anos atrás. Faz pouquíssimo tempo que eu cheguei e contei para eles, porque antes eu, na minha percepção, eles moram no interior, eu moro, né, aqui mais para São Paulo, então a gente tinha pouco convívio efetivamente. E aí eu fui segurando, e é sempre bom também, é uma coisa que eu falo bastante para as pessoas que me procuram. Todo mundo tem o seu momento. Todo mundo tem um momento para sair do armário, né? Então todo mundo tem aquele momento de que você está preparado. E aí as dicas que eu sempre dou para quem está passando por esse momento também é fazer um caminho que eu fiz um caminho muito parecido. Algumas coisas eu não fiz, gostaria de ter feito, mas é aquela coisa de ter alguém de confiança para você ir fazendo aos poucos, sabe? Então, poxa, não tenho ninguém na minha família que eu posso confiar, que eu posso me abrir, que eu posso falar. Conta para uma das suas amizades, tenta identificar de repente uma tia, um tio que possa te dar suporte. Quando você for contar para sua família, e se você sente que a sua família pode ter alguma reação que seja preconceituosa, tenta estar com mais alguém, então tenta estar com essa pessoa que te deu um suporte previamente, essa sua amizade, esse seu familiar que deu um suporte para você previamente. Se possível, tenha uma reserva financeira também. Não estou falando de juntar milhões de dinheiro, mas tem uma reserva Sim, financeira que você não entendo. sabe qual vai ser a reação da pessoa. E eu, Uhum, quando eu contei pro meu pai, eu estava esperando uma reação, Raquel, que era de péssima. Porque eu cresci
ouvindo ele me falar que eu podia, aquela coisa, prefiro filho ladrão do que filho viado. Eu ouvi crescendo isso, né? Dureza, né? Então, É então aquele eu, conceito antigo, né? E para eles é difícil mesmo, né? Eu sim, acho que. mas para minha surpresa, muito boa, inclusive, quando eu contei, né, pro meu pai, a reação dele, em primeiro lugar, foi meio assim, foi meio tipo, você tem certeza disso? E falou, não me xingou, eu achei que ia acontecer. Mas, né, ele falou algumas palavras meio duras e tudo mais, Uhum. mas logo na sequência ele me deu um abraço, falou, fica tranquilo, te amo mesmo assim, e vamos lá, sabe? Se é isso mesmo que você quer, vai. Aí a gente teve alguns atritos no meio do caminho, mas nada que tenha ferido. Né? Então a minha primeira vez foi bem tranquila em relação ao que eu estava esperando que fosse. Ai, é melhor assim, né? Acho que a gente fica mais leve, né? Porque é, você assumir uma coisa que é tão íntima e aí ter um problema familiar, assim, com os pais, né? Ô, Cadu, ó, tem bastante gente aqui que já falou oi, mas assim, eu também não tô dando conta de olhar, falar oi para todo mundo. Então, oi para todo mundo que tá aqui na live e o Hugo fez um comentário, ó. As primeiras pessoas que souberam foram meus amigos. Foi um momento de segurança para lidar com tudo, inclusive a família. É exatamente isso que você falou, né, Cadu? De estar mais seguro, né, para depois você chegar nos seus familiares, né, e tudo mais, nos seus pais. Quantos anos que você tem hoje, Cadu? Hoje eu tô com 26. 26. E você está há 3 anos casado. Isso, tô há 3 anos casado. E aí até, né, dando continuidade até no comentário que o Hugo fez, Uhum. é muito legal porque a gente vai ganhando uma segurança, né, Raquel? A gente conta, de repente, primeiro para aquela pessoa que você tem uma confiança maior, e aí você vai sentindo como é a recepção, porque a gente sim vive num país extremamente preconceituoso e LGBTfóbico, mas É. também acontece de muitas vezes a gente achar que todo mundo ao nosso redor vai ser desse jeito, vai ser preconceituoso, vai ser homofóbico, vai ser transfóbico, e às vezes não. E aí você consegue ir identificando os seus pontos de apoio e fazendo uma rede de contatos. Eu mesmo, quando eu contei para minha família, eu estava no momento que eu estava morando com... Estava dividindo casa com meu pai, não era eu que estava morando com meu pai estava morando comigo. Então a gente fez aí um negócio, mas eu já estava tão esquematizadinho, porque pensei, se ele tiver qualquer reação, se tiver qualquer coisa assim, eu vou para casa de um amigo. Então é muito bom estabelecer essas redes de contato para você Sim, também ver que você não está sozinho. E você nunca vai estar sozinho. Sempre vai ter alguém que vai te dar a mão. sim. Isso é muito importante. Cadu, eu estava lembrando aqui que eu até coloquei uma postagem aqui no Papo Bom. Quem tiver curiosidade, vai lá dar uma olhada. É, que tem um documentário chama Vestido de Noiva. E nesse documentário, uma das especialistas, elas explicam que elas estão tentando levar esse debate, né, do LGBT, que ia mais para o interior, né? Uhum. Porque no interior tem as pessoas que moram no interior, elas têm muitas dificuldades, né, de conversar com a família, de assumir, né, a sua identidade e viver bem na cidade, né? Então eles estão tentando assim levar muito esse debate pro interior. E muitas Uhum. vezes eles falam também no documentário que acontece das pessoas saírem do interior, vir para São Paulo, que aqui elas conseguem viver melhor, né? Porque aqui é uma cidade grande, as pessoas não se conhecem e tudo bem. Então, assim, isso já é mesmo, né, é visível, né, Cadu, que no interior é mais difícil, né, das pessoas assumirem a sua identidade, a sua orientação sexual e especialmente, eu acho, confrontar essa questão do preconceito, né, É, de muito conservadorismo e tudo mais, né? eu acho que a gente tem que Então, fazer algumas delimitações, né, Raquel, para a gente também não colocar todo mundo num balde só. Existem pessoas ótimas, maravilhosas que moram no interior, que são progressistas, que têm aí
a cabeça super aberta e tudo mais. O que acontece, e aí eu sempre gosto de colocar essa vírgula também, porque senão a gente acaba caindo num senso comum de que São Paulo é as mil maravilhas. E aí, quando a gente vai olhar para as estatísticas, São Paulo, apesar de ser uma cidade grande, uma cidade que tem, né, toda essa pegada para frente e tudo mais, é um polo muito conservador também. São Paulo, se você for olhar até mesmo o resultado das eleições, Bolsonaro ganhou em São Paulo, na cidade de São Paulo, entendeu? Então, a gente tem que fazer esses recortes e pensar, claro, e no interior tem aquela questão de um conservadorismo, tem muitas pessoas que são mais velhas, né, que são mais resistentes à ideia, mas uma das coisas que eu sempre falo, Raquel, é importante para quem está seguro de si, obviamente, eu não quero colocar ninguém a risco, mas é importante que as pessoas elas coloquem fatos concretos. Elas não tenham medo de falar da própria sexualidade. Porque, por exemplo, antes de mim, a minha avó não convivia com nenhum homossexual. E foi uma questão de caráter, uma mulher do interior, católica, extremamente católica, e hoje ela, né, me abraça o meu marido, e tá tudo bem, e para ela é super tranquilo. Então a gente tem que entender também como que essa mentalidade ela é construída, como que essa mentalidade ela é reforçada. Por exemplo, pegando um exemplo bem recente, aconteceu acho que ontem, anteontem, aquele caso todo com a Rafa Kalimann, com o Caio Castro, e aí hoje a Patrícia Bravanel foi lá e falou mais besteira em cima. Então, por exemplo, muita gente tem contato com a comunidade LGBT através da TV. Muita gente tem contato com LGBT através do que vê no noticiário e tudo mais. E aí quando a gente vê, né, artistas, quando a gente vê apresentadores de televisão fazendo colocações homofóbicas e ridicularizando e tudo mais, qual que é a mensagem que passa para aquela senhorinha, para aquele senhorzinho que está no interior? Que não acessa a internet, que só consome a televisão. O que passa para essas pessoas, entendeu? Então, por isso que eu Só reforço. reforça, né? Exatamente, por isso que eu reforço que é importante para quem se sentir seguro, obviamente, falar, falar abertamente sobre. Porque você só cura um preconceito, porque para mim o preconceito sim é doença, você só cura o preconceito com informação. Quando eu olho no teu olho, eu sou uma pessoa, né? Eu sou gay, e você convive comigo e você vê que eu sou uma pessoa comum, inclusive passível de fazer merda. Eu sou Sim. só, exatamente, eu só sou mais uma pessoa que tem uma orientação sexual que é divergente do que é colocado como padrão. Que não é nem certo ou errado, ela só é divergente do que é colocado como padrão. Sim. Cadu, e você e o Gabriel, assim, em algum momento, em um ambiente público, assim, vocês chegaram a passar por alguma situação constrangedora? Ou você conheceu alguém que passou por uma situação de constrangimento ou de violência? Você quer em ordem alfabética, você quer em ordem numérica. É muito frequente isso. Infelizmente é bem frequente, né? Hoje em dia, eu e o Gabriel, a gente não sofre tanto. Até na minha página mesmo, vez ou outra aparece algum ataque e tudo mais, mas tem alguns casos que ficaram mais marcantes na minha cabeça. Eu vou trazer dois. Né? Um Tá. caso foi uma vez, lá em 2018, quando estava naquela onda bolsonarista muito grande, aquela coisa, aquele medo mesmo que a gente estava. Eu e o Gabriel, a gente estava indo pra praia, não me lembro qual praia era, acho que era Guarujá, alguma coisa assim. A gente estava indo pra praia e a gente ia de transporte, né, coletivo, a gente ia de ônibus. E aí, o ônibus ele saía da rodoviária do Tietê. E aí tava naquele auge, né, pré-votação, pré-eleição, tava tudo muito à flor da pele, as discussões muito à flor da pele. E a gente estava naquele, né, acho que quem é aqui de São Paulo conhece um pouco o Tietê, é bastante lotado, aquele monte de gente. E tinha algumas pessoas que estavam com camiseta do Bolsonaro e tudo mais. E eu e o Gabriel, a gente estava de mão dada.
Uhum. Na hora a gente percebeu olhares, a gente percebeu as coisas assim. O meu instinto na hora foi soltar a mão dele. Ele insistiu. Na hora ele insistiu, ele falou, não, a gente tem tanto direito quanto qualquer um de estar aqui de mão dada, e aí, né? E eu, naquele momento, eu falei, não, eu entendo, a gente tem realmente o direito de estar aqui, estar de mão dada e tudo mais, mas eu não tenho cacife para bater em ninguém, se acontecer, né? É Então, uma questão de sobrevivência até, é, né? e é muito triste isso, né, Raquel? Porque a gente não estava fazendo nada. A gente só estava de mão dada e a gente recebeu olhares. E aí teve uma outra vez que essa me marcou bastante, essa me marcou bastante mesmo. Quando eu e ele nós fomos comemorar o nosso aniversário, acho que de 1 ano, de 2 anos, não, de 1 ano. A gente foi comemorar num restaurante legal que tem ali na região da Paulista, né, ali na Alameda Santos. E esse foi bem marcante porque não aconteceu efetivamente conosco, mas o que, que aconteceu? A gente estava nesse restaurante, a gente passou ali pela Alameda Santos e tudo mais, e aí que tá, né? Aquela coisa, na Avenida Paulista, aquela super gay friendly e tudo mais. O que, que aconteceu? 15 minutos depois que a gente passou ali pela Alameda Santos, eu fui checar o Instagram né, as redes sociais, tinha acontecido um assassinato de um casal gay. E assim, sabe que eu tava ali 15 minutos antes? Poderia ter sido nós? Sim. Então aquilo me marcou bastante. E é por isso que eu gosto de delimitar e lembrar que o preconceito ele não tá só no interior, você tá ali na Avenida Paulista não te deixa seguro, você tá Uhum. constantemente em risco. E aquilo, ó, eu tô até arrepiado. Quando eu lembro dessa história, Raquel, me machuca muito, porque eu tava muito próximo dali, foi uma questão de timing. Realmente podia ter sido eu e o Gabriel, sabe? Sim. E a todo momento, né? Eu tento imaginar, né? Porque é, acho que talvez eu passe por algum medo, assim, por ser mulher. Eu também tenho medo de andar na rua sozinha à noite, assim, e tudo mais. Mas eu tento imaginar isso a todo momento, né? Não só à noite. Durante o dia, em qualquer lugar, você receber olhares, você perceber que as pessoas estão de alguma forma ali julgando, enfim. É, é, ai, é isso que você falou, né? Chega a arrepiar, gente, porque é uma situação que não deveria existir, não faz sentido, né? Mas muitas pessoas pensam dessa forma, né? Mas assim, tá, vamos pensar num mundo, vamos pensar num mundo ideal, né? Você acredita, Cadu, assim, que de certa forma a gente está conseguindo avançar, né? Tá tendo mais espaço, as pessoas estão mais conscientes, elas estão buscando informações, pelo menos. Como que você tem visto esse cenário, especialmente no Brasil, né? Como que você acha que tá? Ou, por exemplo, sei lá, de 2018 para cá mudou muito o cenário, né? Porque a gente tem visto um retrocesso em muitas áreas, né? Eu não sei se nessa questão do debate LGBT, eu sempre falo o T antes do B, LGBTQIA+, também teve né, essa parada, assim, e tal. Como que você tem visto essas situações, Cadu? Uhum. A gente progrediu ali. Aliás, se a gente for pensar na história recente do mundo, a gente progrediu. Se a gente for pensar na história do mundo como um todo, a gente regrediu. Porque, né, a gente sempre tem que lembrar que lá atrás, antes do. Enfim, né, não querendo entrar em desmérito de religião e tudo mais, mas lá Uhum. atrás, antes de uma predominância do cristianismo, a gente tinha relações. O termo homossexualidade ele é super recente. Parece que não, mas ele é super recente. Né? Então, antes disso, as pessoas se relacionavam, apenas se relacionavam, não tinha aquele rótulozinho. Então, se a gente for pensar em comparação a 3 mil anos atrás, a gente regrediu. Se a gente for pensar é, na nossa história recente, a gente com certeza progrediu. Pensando em Brasil, né, nós temos hoje a criminalização da LGBTfobia, né, então né, eu sempre gosto de deixar claro também, não existe uma lei específica É, contra homofobia,
ela usa, e aí, desculpa se tiver algum advogado, depois, por favor, visitem o perfil do doutor LGBTQ, que ele explica lá tudo super certinho, mas vou pedir o perdão da ignorância para falar, mas o crime de LGBTfobia, ele está equiparado ao crime de racismo, né? Então, é aquilo que diz que você não pode, mas isso é uma decisão do STF que pode ser revogada a qualquer minuto, né? Então, a gente hoje está, de fato, né, neste sentido mais seguro, mas é uma coisa muito instável de qualquer forma. O casamento civil igualitário está há 10 anos, né, acontecendo. E é aquela coisa, o Estado mandando em quem você pode ou não casar. É bem doido isso tudo. Mas, sim, eu vejo que a gente tem avançado em algumas pautas, Raquel, porque eu sempre pego em comparação. Poxa, há 10, 15 anos atrás, pouquíssimas empresas se colocariam disponíveis para falar da pauta LGBT, né? Pouquíssimas empresas. Então, é muito comum hoje a gente ver, e aí eu também trabalho com parte de diversidade, então acabo vendo também alguns movimentos. É bem interessante como a nossa comunidade tem ganhado voz e tem ganhado força. E aí o que eu deixo para as pessoas sempre de alerta e sempre pensar é entender quem está efetivamente do nosso lado, quem está lutando essa batalha junto conosco e quem está se aproveitando da pauta. Porque isso acontece bastante também. Então, sempre o pedido que eu deixo. Nas eleições, busquem candidatos e candidatas que falem sempre sobre o tema, que realmente, né, que não só que sejam LGBT, porque como eu te disse, ser parte da comunidade não te isenta de ser meio assim. Por exemplo, Tami Miranda, para mim é um serviço. Mas existem pessoas que realmente estão ali correndo atrás e fazendo. A mesma coisa, quando você for consumir de alguma marca, veja as ações que ela está fazendo, porque colocar uma bandeirinha arco-íris agora em junho 90% das empresas estão fazendo. Mas quais que são as ações efetivas que essas empresas estão fazendo para a comunidade? Tem um programa de desenvolvimento, tem um programa de contratação para as pessoas que fazem parte da comunidade e de outras minorias. Você pode tenta entrar em contato com essas empresas, com essas marcas, porque, citando nominalmente, por exemplo, empresas que nem a Riachuelo. A Riachuelo agora você vai ver, vai estar bandeira em tudo. Mas É, puro marketing, né? o principal acionista da Riachuelo, ele foi um dos financiadores de fake news para o Bolsonaro. Entendeu? E aí tem vários poréns. Então é muito importante. Existe uma lista de empresas qual elas querem o pink money, né? Então que é o lucro em cima das pautas LGBT, mas não se comprometem efetivamente com ações que vão proporcionar uma equidade para essas pessoas. Sim. Quando você fala dessa questão do voto, Cadu, eu acho muito importante porque a gente vê muita gente desistindo da eleição, de votar, ou não vou procurar saber, vou lá e voto nulo, né? Por enquanto, né, esse é um dos mecanismos que a gente tem, né, para ter alguma voz, para ter alguma força, né, nas questões políticas, que são sociais também, né, e de todo o nosso contexto do dia a dia, porque é lá que se decidem para onde vai o dinheiro, né, o que vai ser feito e tudo mais. E essa questão das leis, é interessante que a lei que foi elaborada, né, que você falou que a lei que torna crime a, a homofobia, né, ela ela está junto com a lei que tornou crime o racismo. E essa lei ela foi colocada em pauta há muitos anos atrás, na década de 80. E ela foi engavetada, foi sendo engavetada, foi sendo engavetada. Por quê? Porque não se tinha um representante ali para defender, para conversar com os seus pares e tudo mais. Então eu sempre penso dessa forma também, assim, na hora de votar,
é importante, né? Você escolher, você procurar saber, né? Quem Uhum. são as pessoas e tudo mais. Então, acho que por enquanto é o mecanismo que a gente tem, né? E Sim. que dá a oportunidade da gente, pelo menos, escolher alguma coisa, né? E cobrar também, acompanhar e tudo mais, né? Porque se não for por esse caminho e pelas entidades fazendo pressão, as associações, os movimentos e tudo mais, né? Acho que dificulta bastante que essa pauta tenha evolução, assim, que avance, né? Ó, Uhum. vou ler aqui o que o Cid escreveu. Isso que ele está falando, eu trabalhei num hotel para um público, acho que é LGBT, né? Uhum. É, em oitenta. Meu patrão proibia que os comentários. Peraí. Meu patrão proibia que nos comentários com as pessoas sobre o público. Eu acho que ele trabalha. Que haviam pessoas LGBTs no trabalho dele, mas que não comentasse isso com os hóspedes, né? Então, Sim. tipo, não comentem, né? Certa vez um amigo falou para mim que ele trabalhava numa empresa que era assim totalmente preconceituosa, então ele precisou colocar assim foto da sobrinha, foto da irmã, que para os colegas de trabalho era a esposa dele e a filha dele, né? Porque ele não poderia ali se assumir, né? Como uma pessoa gay, como uma pessoa que tivesse uma outra identidade, porque Uhum. não perderia o emprego, né? Sim. Então, o mercado de trabalho, ele, como você falou, eu acho que as portas estão se abrindo, né? Algumas empresas estão realmente preocupadas com isso, mas Uhum. ainda não é a maioria, né, Cadu? Eu acho que ainda tem um, um chão aí para percorrer, né? Eu acho que a comunidade LGBT, ela ainda tem muita dificuldade de entrar no mercado de trabalho, né? Tem um uma diferença, assim, né, de pessoas que estão ou não no mercado de trabalho, né? E aí, Raquel, nessa fala a gente tem que tomar alguns cuidados também. Por quê? Porque quando a gente fala a comunidade LGBT tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho, tem algumas aspas que a gente tem que colocar. Quem tem essa dificuldade de entrar? Porque a gente tem que pensar, né, nessas letrinhas, são várias Uhum. pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa que se identifica como gay, é um homem gay, cisgênero, né, branco, que teve acesso à educação, que teve acesso a né, ferramentas profissionalizantes e tudo mais, muito possivelmente essa pessoa não vai ter tanto problema em entrar no mercado de trabalho. Quem que fica excluída? Principalmente as pessoas trans, né? As pessoas trans são completamente excluídas. As pessoas que não têm acesso à educação por ter tido uma, uma convivência que tenha sido excludente. Então, e aí também pode entrar, né, homens gays e tudo mais. Por quê? Porque quando a gente está ali se desenvolvendo, a gente está ali no seio familiar, a gente está, né, estudando e tudo mais, existem várias questões que podem abarcar para que essas pessoas elas possam ou não ter sucesso. Eu tenho uma colega de trabalho que ela é trans, né, e ela fala que ela assumiu a identidade de mulher quando ela já tinha passado dos 30, 40. Então ela teve até ali ela teve todos os acessos que um homem teria, né? E Uhum. aí ela acaba tendo essa vantagem. E aí a gente tem que pensar que principalmente quem é afetado por estar fora do mercado são as pessoas que, né, dão muito ali na cara que são gay, né? Então aquele estereótipo que monta que é gay, sabe? Aquela coisa e tal, que faz parte da Tem muita gente que comunidade. fala assim, você é gay, mas dá uma segurada, não precisa ser, né? Exatamente, exatamente. É, E um- aí entra naquela problemática. Não tem que segurar nada. Cada pessoa é uma uhum. pessoa. Cada pessoa, o fato da pessoa ela ter comportamento X ou Y não vai mudar. Não vai falar, poxa, né, o trabalho que ela vai entregar vai ser pior do que o trabalho que o outro vai entregar e tudo mais. E aí quando a gente leva para o mercado do trabalho, para as empresas, e trazendo até o exemplo que você trouxe, Raquel, de isso é muito comum.
de pessoas no ambiente de trabalho que elas tenham que disfarçar a própria sexualidade. E aí, quando você está gastando energia para suprimir quem você realmente é, essa energia que você está gastando, você poderia estar colocando essa energia para ali, para circular, para ter novas ideias, para trazer rentabilidade, inclusive, para as empresas. Entendeu? Sim. Então, existem estudos, né, não sou eu que estou falando, existem estudos da McKinsey, né, Ernst Young, esse pessoal mega renomado e tal, que mostram o quanto uma empresa que preza pela diversidade, ela pode ter um retorno financeiro muito grande. E aí a gente pode pensar, né, e pensar, por que uma empresa que tem diversidade ela tem um retorno muito grande? E é muito simples, porque toda empresa ela vai lidar com uma gama de pessoas. Toda empresa tem clientes, certo? E os Certo. clientes dessas empresas são pessoas diversas. Né? Pode ter um cliente negro, pode ter cliente da comunidade LGBT, pode ter cliente deficiente, pode ter cliente mais velho. E aí, quando você coloca em um time pessoas com a cabeça igual, provavelmente você não vai ter ideias diferentes. E aí, quando você tem pessoas pensando diferente, pensando em soluções diferentes para atender todos os clientes, isso também vai gerar em rentabilidade para as empresas. E as empresas perceberam isso. Por isso que muitas empresas a gente vê trazendo, e outra coisa que é muito legal também, eu sei que estou emendando uma coisa na outra, mas Vamos embora. tem um estudo muito bacana, eu não vou me lembrar o nome dele, mas para quem quiser pode me mandar uma DM que eu mando, no qual fala que a nossa geração, a geração, né, do final dos anos 90, a partir daí para cá, ela cobra e ela consome muito mais de empresas que têm ações de sustentabilidade e ações de diversidade, porque o público, os clientes estão ficando mais exigentes. Os clientes estão cobrando o posicionamento dos artistas, das empresas, das celebridades, e estão decidindo. A gente tem o poder de decidir onde a gente vai colocar nosso dinheiro. Então, quem não se atualiza vai ficar para trás. E essa questão é muito importante, porque os próprios artistas, as pessoas públicas, elas dizem que estão sendo pressionadas, né, a tomar uma posição e tudo mais. Mas quem te levou até esse lugar que você está? Não foi o público, né? Então eu acho que assim, a pessoa que é pública, ela deve sim um posicionamento, uma satisfação quando seu público cobra isso, né? Então as pessoas também ficam ali se escondendo por trás de uma coisa para não se colocar se expor em nenhuma situação, né? Nenhuma forma de exposição. E Isso que você falou, fala, fala. não, é uma coisa que eu sempre falo. Não se posicionar já é um posicionamento. Então, quando você não se posiciona, automaticamente você está do lado do opressor. Porque é difícil, e aí, né, muitas pessoas acabam não se posicionando porque tem medo de perder publicidade, tem medo de perder, né, contrato e tudo mais. Mas quando tudo, assim como você disse mais cedo, viver é um ato político. E quando você não se posiciona, você sempre pensa, né, ali no teu íntimo e tudo mais, do lado de quem que você tá e para quem que você está fazendo, o que que você está servindo, né? Então, Sim, exatamente, eu vi que o Hugo colocou aqui, né, Ivete é, Sangalo e Cláudia Leite isentonas, exatamente, né, e quem carrega é a comunidade, o público dessas é. artistas são um público LGBT, e essas são pessoas que não tem, esse negócio de você agradar todo mundo não existe, não existe, e aí você vai ter que realmente ver quais bandeiras é ideal para você seguir, né? E de que Sim. lado, quando você olhar para trás e ver a sua carreira, de que lado você esteve, né? Exatamente. Cadu, teve uma discussão que vem assim de uns anos com relação à escola sem partido, né? Que foi uma discussão que trouxe muito a questão da educação sexual, das escolas e tudo mais. Vocês chegaram a entrar nesse debate, assim, e esse posicionamento
de que a criança ela não pode ter contato, né, com essas pessoas, que isso pode influenciá-las, né? Se dá isso assim no contexto da discussão interna de vocês, assim, como que vocês têm feito esses debates? Então, Raquel, isso é um negócio muito interessante para a gente falar. Hoje eu sou estudante, né? Eu estou fazendo a pós, né? E a minha pós acaba Uhum. saindo, foge um pouquinho de tudo isso que eu estou falando, porque eu faço uma pós em educação, né? Então, eu estou fazendo uma pós em ensino à distância e inovação. Então, eu estou tendo muito contato com a literatura, da educação, do que está sendo feito e tudo mais. E uma coisa que é muito importante da gente deixar claro é que não existe esse negócio de sem partido. Não existe. Ou você está de um lado, ou você está de um outro lado. Não estou falando nem esquerda e direita. Eu estou falando mesmo. Você sempre vai estar ligado a alguma ideologia. Sempre. Né? Seja É, anarquista, capitalista, comunista, né? Antifa, enfim, vai ter, né? ANCAP. Sempre existe uma ideologia. E aí, quando a é. gente traz para o cenário da escola, escola sem partido é a escola de direita. Não existe isso de escola sem partido. A escola sem partido é a escola de direita. E aí a gente, É. Cadu, mas é horrível a escola de direita? Não sei, não frequentei. Assim como não frequentei escola de esquerda. Não existe isso. Existe uma grade curricular que ela Uhum. deve ser seguida e existem temas que devem ser abordados. E aí o questionamento que eu faço, quando a gente proíbe, né, educação sexual nas escolas, por exemplo, que é um Uhum. assunto extremamente importante, extremamente válido. A quem interessa que as crianças não tenham uma educação sexual? Porque, por exemplo, não são dados que são escondidos de todo mundo, mas geralmente os abusadores, e aí, né, pautado na literatura, os abusadores são pessoas que estão em convívio com a criança abusada. E aí, a quem interessa que a criança não saiba denunciar um abuso? A esse abusador? Exatamente. Exatamente. E aí, quando fala, vão ensinar sexo para as crianças na escola. Não é isso. Né? Existem evoluções de como você vai falar determinados assuntos para determinadas idades. Então, por exemplo, uma criança que ela está ali na fase, né, mais pequenininha, né, falando aí, está aprendendo a falar e tudo mais, qual que é o papel da educação sexual nesse caso? A educação sexual é colocar a criança em contato com o próprio corpo. Né? Não estou falando, Uhum. vou ensinar a criança a masturbar. Não, não é isso. É ensinar ela que justamente que não é todo mundo que pode mexer nas partes íntimas dela. Dar nome Exato. efetivamente para essas partes. Então, não é. A gente não tem que ter esse medo de falar pênis, vagina, seio. Então tem que falar, Uhum. olha, quem pode, né, manipular aqui, no caso das meninas, quem pode manipular a sua vagina, quem pode manipular a sua periquita, né, não sei, apelidos todos que podem ser Qualquer dados, nome. é, É. quem pode manipular aqui o seu órgão genital é a mamãe ou a pessoa que te fornece Uhum. cuidados. Então, aqui a mamãe pode mexer, mas ninguém pode mexer. E aí você pode contar para a mamãe, pode contar para a professora, pode contar se alguém estiver te importunando. E isso vai trazer um conhecimento para a criança de que ela que ela, né, pode estar sofrendo abuso. E isso evita muito que crianças sejam abusadas. E vai crescendo, né? Quando tá com adolescente, o que falar com o adolescente? Falar, contar para ele que existe, né, falar sobre menstruação para meninos e meninas, falar sobre Uhum. masturbação para meninos e meninas, falar sobre as mudanças que vão acontecer no corpo, porque isso é uma coisa que vai acontecer, falar inclusive sobre desejo, falar inclusive sobre tesão, falar inclusive sobre onde é apropriado ou não ficar se masturbando, porque não é um ou dois relatos, né? Quem tem amigo professor sabe que existem pessoas que se masturbam na sala de aula, assim, sabe? Então, é muito importante trazer esse conhecimento, porque, né, o conhecimento ele liberta realmente. E aí a pergunta sempre é: a quem interessa manter essas pessoas na desinformação? E é o É. abusador.
E é muito triste que isso tenha mais força, né, do que a preocupação em proteger, né, essas crianças, esses jovens, né? E até na época da eleição a gente viu, né, aquela questão da cartilha, da mamadeira de piroca, de não sei mais o quê. E eu fico assim abismado como as pessoas acreditam, né, nessas situações, né? Porque seria uma iniciativa muito interessante, né? De realmente distribuir esses materiais nas escolas, preparar os professores, né, para trabalhar com esses temas, e aos poucos, né, e evoluindo e tudo mais. Mas, infelizmente, assim, chegou num ponto de absurdo, né, de um absurdo tão fora da realidade que não se discutiu mais o assunto, porque a única coisa que se falava era tentando rebater aquilo, né? É, Não é bem assim, a cartilha é assim, é assado e tudo mais. mas E é que esse aí pessoal perde tem a narrativa, né? é que esse pessoal tem uma fixação com o órgão genital masculino, que é uma loucura. Você não vê a menina lá vendo piroca no logo da Fiocruz? Mas aí eu indico terapia, né, gente? Terapia realmente é muito É, bom. dá uma resolvida, assim, certas questões. Falar em terapia, Cadu, eu estava lendo algumas coisas, né, sobre trans, sobre a questão da orientação sexual e como muitas pessoas elas se questionam, né, no momento que elas começam a perceber, né, algo diferente e tudo mais. E que a psicologia realmente ela está buscando, né, acolher, né, essas pessoas com tipos de terapias e tudo mais. Em que ponto você vê assim, é, não uma necessidade, mas quando a pessoa sente essa necessidade desse acolhimento, no que a psicologia pode ajudar essas pessoas nesse momento? Uhum. Falando sobre a comunidade como um todo, aliás, né, falando sobre qualquer pessoa, independente de orientação Uhum. sexual, identidade de gênero, a terapia ela é um instrumento no qual ela não vai resolver seus problemas. Né? Então, quem vai com essa expectativa de que eu vou na terapia e eu vou resolver meus problemas, não, não é. Quem vai, a terapia ela é um instrumento no qual ela te permite entrar em contato e desconstruir algumas coisas, né? Então, muitas vezes é muito legal, inclusive, né? As pessoas às vezes vão com uma queixa inicial para a terapia e aí vai mexendo e vai entendendo que o buraco é bem mais embaixo, que tem bastante coisa. Mas a psicologia, quando a gente fala, né, de pessoas trans, quando a gente fala da comunidade especificamente, a gente vem com um olhar, né, a psicologia ela veio por bastante tempo com um olhar muito patologizador, né? Então, né, se a gente for pensar, a transexualidade saiu do CID de doenças em 2018. Então, ainda era Muito considerado recente. transtorno mental você ser uma pessoa transexual, né? Hoje em dia entende-se que não é. Mas ainda existe uma obrigatoriedade de passar com psicólogos e tudo mais, né? Mas isso a gente já avançou a tal ponto que, por exemplo, para você retificar o. Antes precisava, para você retificar o nome e tudo mais, precisava de laudo psicológico, de não sei quantos anos e bababá. Hoje em dia está muito mais simples, isso tá um processo que você vai no cartório, você consegue resolver relativamente rápido. Não é tão fácil, mas é muito mais rápido que um dia já foi. Uhum. É, e quanto à homossexualidade também, né? A homossexualidade era tratada como doença até os anos 90. E aí, quer dizer, anos 90 tá aí, gente. Não faz tanto tempo assim. Né? Não. Então, por isso que a gente sempre fala que nós, da psicologia, a gente se coloca completamente contra essas terapias de reversão, de conversão sexual, né? Isso não existe. O papel A terapeuta cura, né? é a tal da cura gay, isso não existe. É. Infelizmente, o CFP, que é um órgão que às vezes deixa a desejar, mas o CFP às vezes age também, cassou o CRP de alguns profissionais que exerciam a psicologia de uma forma meio torta, cassou o CRP dessas pessoas, não podem mais nem exercer.
E é isso, se vocês verem em algum lugar oferecendo terapia para conversão sexual, CRP, denuncia o profissional, vai lá, pega o nome completo do profissional, pega o CRP caso ele tenha. Muitas vezes o que acontece é de gente se vendendo como psicólogo que nem é, então já denuncia duplamente. Então é isso, porque o papel do psicólogo nesse processo todo é acompanhar a pessoa e fortalecer a pessoa para que ela entenda que tá tudo bem ser uma pessoa LGBT, que tá tudo bem, que não é nenhuma doença, que não é nenhum crime, muito pelo contrário, né? É um motivo, né, de orgulho. E aí quando a gente fala orgulho da perspectiva do contrário de vergonha. Você não tem que ter vergonha de fazer parte da comunidade LGBT, você não tem vergonha de se entender como uma pessoa transexual, mas você tem que entender todo o processo, você tem que entender dos seus direitos, você tem que entender de como a sociedade vai lidar com você a partir do momento em que você levantar certas bandeiras e como que o profissional da psicologia pode te ajudar a se fortalecer. Sim, muito legal. Cadu, a gente está caminhando para o final e teria muito mais coisas para a gente conversar. É muito gostoso te ouvir. Você tem um conteúdo muito didático. Adorei a nossa conversa, muito bom mesmo. Antes da gente encerrar, eu gostaria muito que você falasse um pouco daquela campanha da Revolução Solidária, que tem também no seu Instagram, porque a gente está vivendo um momento muito crítico, né, do nosso país, que muitas pessoas estão vivendo mesmo em situação de fome, de não ter nada mesmo para comer, né? E isso é Sim. muito triste. Fala um pouco para a gente desse trabalho, Cadu, e quem quiser colaborar também, vai lá no Instagram do Cadu, Psicólogo Colorido, para saber mais como que funciona. Ah, não, legal. O Revolução, ele é um projeto que eu tô há relativamente pouco tempo, né? Então eu tô aí há uns 2 meses na frente do Revolução. Revolução é um projeto muito legal, Raquel. Ele, né, agora acaba saindo um pouco, né, do assunto da comunidade LGBT, porque ele, como eu disse, uma das minhas militâncias é para pessoas que estão em vulnerabilidade social. Uhum. E eu sou uma pessoa que sou muito ligado à política. Então eu fico até triste quando as pessoas falam que político é tudo igual e tudo mais, porque eu realmente conheço pessoalmente várias pessoas envolvidas em políticas e que são pessoas ótimas e que infelizmente só não estão com a caneta na mão. O Revolução Solidária, ele é um movimento que ele surge do PSOL junto com o MTST, né, no qual ele visa levar comida para quem tem fome. E aí, realmente, né, visitando os locais carentes, visitando as famílias que estão passando por necessidades, para que a gente possa, nesse momento em que o Brasil voltou para o mapa da fome, a gente conseguiu sair do mapa da fome recentemente, e aí agora com esse desgoverno que a gente volta para o mapa da fome. Os programas que a gente tem de repasse de renda, eles não são suficientes, né? Então, muitas Sim. pessoas estão realmente com fome. Para você entender, para você ter, né, a noção. Eu acho que, Cadu, eu acho que vai acabar daqui a pouco a live. Tá, eu vou acelerar, né? Mas a Tá. gente, quem quiser contribuir com a Revolução, vai lá no meu Insta, tem um fixado no meu Instagram que conta um pouquinho mais. Para contribuir financeiramente é pixrevolução@gmail.com. Para contribuir com alimento, efetivamente, se a pessoa estiver aqui na região metropolitana de São Paulo, me manda uma DM, pode trazer o alimento até determinado local e a gente pode fazer esse recebimento. Mas é muito importante que a gente possa levar comida para quem tem fome, porque de barriga vazia ninguém faz revolução e ninguém tira o genocida do poder. Vamos encher a barriga de todo mundo, então, porque a gente está precisando urgente disso. Cadu, muito obrigada pela aula que você deu aqui para a gente hoje. Um beijo para todo mundo que passou por aqui e para quem vai estar assistindo depois lá no IGTV. Muito obrigada mesmo, viu? Foi muito legal, muito gostoso de te ouvir, como eu já falei.
e espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar Sim, e de se conhecer pessoalmente. claro, com certeza, combinadíssimo. Obrigado de novo, Raquel, pelo espaço. E é isso aí, pessoal. Quem estiver assistindo, visita lá o Instagram, lá a gente pode conversar um pouquinho mais. Eu sempre deixo a minha DM aberta para as pessoas, então pode ir lá. Se eu não conseguir te ajudar a resolver o problema ali na hora, com certeza a gente tem um direcionamento para fazer. O importante é não guarda nada para você, compartilha que quando a gente compartilha a gente consegue achar uma solução em conjunto. Isso. Um beijo grande para você, viu? E um beijo para todo mundo que ficou com a gente, que passou por aqui. E até a próxima terça. Até, tchau, tchau. Tchau!